Olá pessoal, tudo bem? Hoje estreando um programa aqui, Isso é Política. Nós vamos falar sobre a política em si. O que é a política? O que são os políticos? E não partidos, mas o que é a política mesmo na sua essência? E a gente vai contar com a participação do professor Sérgio Saturnino, ele que é formado aí em ciências políticas, também é conhecedor desse assunto muito a fundo. A gente vai conversar sobre isso de vários temas, como política, como psicologia, como filosofia, como sociologia, como o pacote completo, para você entender realmente o que a gente fala sobre política e não sobre partidos políticos. E a gente começa então esse programa a partir de agora, Isso é Política. Muito bem, pessoal. Então, estreando o programa, vamos apresentar nosso entrevistado, participante e também coprodutor do programa, professor Sérgio Saturnino. Prazer em reencontrá-lo novamente para a gente falar sobre política. Prazer é todo meu, Carlos, pessoal. Eu fico muito satisfeito de estar aqui com você, fazendo esse programa, que é um programa que convive conosco, parece que um fantasma que circula em cada lugar, que sem política a gente não vai viver, não vai deixar de falar, de reclamar e também de produzir o nosso próprio futuro. Política é uma das coisas mais importantes para a nossa vida coletiva. Até porque política, a gente pensa em política, só aquela política partidária, mas o que estamos fazendo aqui hoje é uma política também? Sim, nós temos política de boa vizinhança, a política do condomínio, a política do trânsito, como devemos operar essas situações, da escola, de estar sozinho, o isolamento é uma questão política. O que vive conosco em termos coletivos, da minha relação para com o outro, é política. E a política tem uma diferença com a economia, para facilitar assim, o entendimento, é que em economia você tem um indivíduo isolado. Você vai trabalhar, você tem a sua carteira de trabalho, você tem sua trajetória pessoal, seu desempenho, seu salário, enfim, ali você é um indivíduo. A economia faz isso, ela provoca a concorrência entre as pessoas como elemento de desenvolvimento de uma sociedade, de uma cidade, de um grupo, enfim. E a economia faz justo o contrário. Ela junta, então a lei é para todos e ao mesmo tempo, né? O dia de votar é para todos e naquele período. Todo tipo de gestão que o governo, o Estado faz tem a ver conosco e é para nós. Os impostos estão aí, todos devem pagar, ou ele tem uma coordenada mais seletiva, mas é para todos, é para a sociedade. A política trabalha com essa finalidade do conjunto, enquanto a economia trabalha com a finalidade do indivíduo. Então, esses dois precisam estar juntos, conviver e funcionar. É por isso que nós não temos nenhuma experiência comunista, porque um tentou assumir o outro e não deu muito certo. Uhum. Então, isso seria assim, um sozinho e junto. Porque eu estou junto com um grupo, mas na parte da economia eu sou eu. Isso. Na parte da política somos nós. Nós, sempre para nós. Você não está exatamente sozinho, você está individualizado, mas em relação aos outros. E em política você está absolutamente submetido ao conjunto. Então, quando a gente vai fazer uma manifestação na rua, a gente vai na rua por causa de todos. A gente se sente fortalecido no conjunto. Quando a gente está numa empresa, a gente se destaca pelo desempenho pessoal. Então, na empresa eu tenho o funcionário do mês. Na política eu não tenho o político do mês, porque é feito para todos e isso não combinaria, né? Então, é isso. Você nunca estará sozinho em política. Mesmo que se isole, você não estará sozinho. Ficar o dia inteiro em casa trancado é uma política que nós reclamamos muito. Os pais, por exemplo, que os filhos ficam dentro do quarto olhando as telas. Se isolam lá. Essa é uma questão política a ser tratada, de política educacional, de cotidiano, política educacional na escola. Tivemos isso, as escolas não podem ter uma outra tela, um outro convívio com o mundo, senão aquele especificamente educacional. E assim por diante. E vamos movendo nossa vida nesse processo. E a política é o processo da esperança. Ela está sempre no dia seguinte. A política é para amanhã. Só que quando a gente chega no dia de amanhã, ele pula para o dia seguinte e a política vai junto, né? Então, o amanhã, propriamente, ele não existe, como do aspecto filosófico, ele é um conteúdo de esperança e eternização. Quando nós adiamos as coisas para amanhã, nós nos eternizamos. Estamos dizendo para nós e para os outros que estaremos vivos lá.
quando a gente fala em depois, também. E são expressões fundamentais para a nossa vida e fundamentais para a política. É por isso que o político promete. É o máximo que ele pode fazer. A promessa para desenhar o mundo e depois as operações de gestão para fazer esse mundo desenhado. Então, a pessoa que chega e diz assim, eu não gosto de política, não quero saber de política, já é uma política também isso? Isso, exatamente. Negar a política é um ato político. É inescapável. Né? É como você ter que respirar. É inescapável para a sua vida. Política é isso. É esse oxigênio, essa atmosfera que vive tanto dentro de nós quanto ao nosso redor. E o que gera entre a política toda essa questão? Ah, nós somos de direita, extrema direita, nós somos de esquerda, extrema esquerda, mas eu sou do centro também. Como é que essa definição que o senhor está dizendo assim, é uma coisa que todos juntos, mas ali não fica meio... A política, para você ter democracia, o elemento da democracia é você garantir o direito de um outro falar coisas diferentes da sua, diversas das suas ou opostas às suas. Mas essa é a garantia de eu também poder falar as coisas para essa mesma pessoa, nessa mesma condição. Sem levantar voz, sem botar o dedo em riste, sem fazer qualquer persuasão agressiva. A democracia é um elemento da política. E é a condição de a política viver e de nós vivermos em grupo, senão entraríamos em guerra, o que chamamos de estado natural. Né? Viveríamos por instintos. Um mataria o outro por interesses pessoais, inclusive para se preservar. É um estado de guerra de todos contra todos. Lá atrás nós temos os nossos clássicos, né? Hobbes, Locke, Jean-Jacques Rousseau, todos esses clássicos a trabalhar isso. Inclusive Karl Marx, Friedrich Engels, e também na linha da psicologia, que tratou muito dessas condições políticas. Tá, e a política de hoje, né, que o senhor falou? Eu tenho meu direito de falar o que eu quero, exponho, também eu sou o direito de ouvir o próximo, mas hoje em dia está uma coisa assim tão confusa nessa questão, se vai analisar dessa forma assim... a democracia é o direito de falar e de ouvir, mas está meio... É o direito à diferença, à diversidade, inclusive as questões de oposição. Mas não quer dizer que é uma condição de você não tolerar o outro, que seja uma coisa de intolerância. É nesse ponto que chegamos. Mas isso tem a ver com poder, que é um outro elemento da política. O poder é como se fosse uma lança que atravessa os nossos corpos todos e ao mesmo tempo. E cada um tenta se posicionar pegando para si. Propriamente isso é impossível, você só pode exercer o poder. Quando a gente morre, a gente não mata o poder, ele continua, ele tem vida própria, digamos assim, a gente só o usa e ele também nos usa. As relações de poder podem estabelecer essa impropriedade política, essa dificuldade política, mas nós vivemos em ciclos, né? É bom a gente saber disso, vivemos em ciclo. Na medida que a nossa própria idade vai avançando, a gente vai vivendo novos ciclos da nossa própria vida e vivendo a nossa vida em relação aos outros em ciclos também diferentes. O fato é que nós chegamos a um ponto da intolerância, que para que alguém vença, o outro tem que ser derrotado, tal qual fosse um campeonato de esporte, de futebol, por exemplo. Como um duelo? Como um duelo, que eu preciso eliminar o outro para ser vencedor. Né? Quando eu, na verdade, eu precisaria negociar as ideias do outro, aprender com elas na medida da minha própria abertura democrática, para falar com o outro e, na minha postura, tentar fazê-lo a mesma linguagem, a mesma didática, a mesma pedagogia política. Quem grita perde a razão, já dizia o meu pai. Né? É preciso falar baixo, com cuidado, sem ofensas, para que o outro possa me entender. Senão, a única coisa que eu quero é feri-lo. E isso não é uma política adequada para que possamos falar aquilo que já comentamos, esperança. Eu não posso ter esperança em estado de guerra. Eu só posso querer que a guerra termine enquanto eu me refugio em algum lugar de proteção. Política não é exatamente isso. A política democrática, a política das boas relações de poder, da representação adequada e que represente as pessoas mesmo, né, e não a si mesmo. Eu costumo dizer que um deputado, na fila dos desejos e das vontades, ele é o último. Ele só vai representar a si mesmo quando todos os outros
já estiverem tido suas vontades esgotadas. Porque ele está lá para representar os outros, não a si. O problema que nós chegamos é que ele representa a si e não os outros. Nós temos vários, é um compêndio, né? Você pode fazer assim, uma boa enciclopédia disso, sobre esses atos parlamentares, né, que temos. É por isso que eu ia comentar, o senhor falou assim que ele tem que ser o último da fila. Sim. Mas essa fila não existe, porque só existe ele. Hoje a política está voltada a isso, né? Isso. Nós temos algumas coisas que podemos falar. E isso é importante para nós conseguirmos decidir um bom voto. Está chegando a hora também disso, né? Isso, exatamente. Quando a alteração da quantidade por estado, quantidade de deputados por estado, tentaram fazer um remendo mal feito, e obviamente não é para isso, tentaram fazer uma emenda constitucional. A nossa Constituição não aguenta mais emenda. Na verdade, ela já não tem mais cara. Né? Botaram o cotovelo no rosto, botaram a orelha no pé. Quer dizer, a gente não tem mais um corpo bem formado ali. A nossa Constituição não dá mais conta das nossas vidas e da nossa esperança. Não regula mais a nossa vida da forma como ela nasceu, Sim. pelo menos. Quando tentaram fazer o processo de anistia ampla, né, e futura, quer dizer, só vai ser investigado se os meus pares autorizarem, juiz de si mesmo, não Sim. pode, confundiram todas as etapas, e isso é colocar-se em primeiríssimo lugar e em lugar exclusivo, ninguém vem depois. Sim. Né, porque seria só para eles. As questões de remuneração também, né, quantos benefícios, renda que um deputado tem acesso. As emendas parlamentares, especialmente as emendas PIX, que quando saem da fonte, elas saem diluídas, vai para vários lugares e você não tem controle. Até então, tentaram forçar essa barra, ou seja, e um conjunto de outros. Outra questão, já que estamos falando de valores, né, professor, também vem agora 5 bilhões a princípio, são 5 bilhões que é de dinheiro público dado para esse último colocado na fila, mas é o primeiro, a fazer sua campanha eleitoral. Né? 5 bilhões de reais de um país que... Estava traçado em 1 bilhão e aumentaram para 5. Isso o dinheiro que do público, do prestador, pagador de contas, para uma campanha eleitoral daquela pessoa que vai ser a candidata, e não vai usar o dinheiro dele, vai usar esse dinheiro que é público. Não fica uma coisa meio assim de se contestar, de pensar, mas peraí, são 513 deputados federais. Isso. São 81 senadores. Uhum. Aí, conforme o Estado, nós temos 40 deputados que iriam passar para 44. Isso. Não sei, para mim é uma matemática que não fecha, porque se você for para o povo, que seria o primeiro colocado, teria que saber quem são seus deputados, e ninguém sabe, pouca coisa. A democracia custa, mas não pode custar caro. E ela não custa caro se ela vale a pena. A nossa democracia não tem valido a pena com esse custo. Ela tem custado muito caro. Primeiro, essa é uma questão. Nós somos um dos parlamentos mais caros do mundo. Nós somos um estado mais caro do mundo para sua manutenção. E não é só pela quantidade de ministérios que temos, mas pela forma de gestão dele. Inclusive pela própria estrutura de origem da nossa Constituição, que tem espírito parlamentarista e gestão presidencialista. O espírito parlamentarista está nessas emendas, muito maior em volume do que qualquer outro país parlamentarista, diga-se de passagem. Nenhum país parlamentarista tem tanto dinheiro para parlamento como o Estado brasileiro. E aí é uma Constituição que precisa de leis orgânicas, portanto ela é incompleta, que já antes dessas leis orgânicas tem um conjunto enorme de emendas, está toda desfigurada, e emendas por interesses imediatos. Nós precisamos de leis que sejam estabilizadoras das relações e não formadas para interesses imediatos, né? Ou interesses de procedimentos de agora. Não, ela tem que ser feita no nível da esperança muito futura. É como uma lei da natureza. Ela regula as formas de existência entre os seres naturais. E ela se adapta, obviamente, mas o princípio dela se mantém.
É por isso que os estados mais bem desenvolvidos, mais democráticos, não movem, não mexem, não alteram suas constituições da forma que nós alteramos. Nós devemos ter uma alteração constitucional a cada 5 minutos, talvez, né, de alguma maneira. Esse é um problema. Então, quando esses deputados pegam 5 bilhões, que é um dinheiro, é muito dinheiro, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro do tomate que a gente compra, do arroz que a gente paga, da feira. É muito dinheiro que nós pagamos, é nosso. Não é deles. São impostos, né? São impostos. É, imposto, ou seja, é empurrado, é obrigado. A né? palavra imposto a gente leva para... Não é uma contribuição, como tem algumas... É contribuição, essa contribuição, então, eu faço se eu quiser. Não, você é obrigado a fazer, então não é contribuição. Contribuição espontânea de R$100, vamos supor assim. É espontânea, mas é R$100, né? Contribuição para a taxa de lixo. Ah, beleza, mas eu não estou afim de pagar hoje. Não tem esse dinheiro agora, eu quero investir em outra coisa. Ah, você não pode. Puxa, mas não é uma contribuição. Então, essas nomenclaturas também começam a falsear o princípio, né? Mas esses 5 bilhões, nós temos um problema de gestão, talvez, dele. Porque os nossos partidos políticos, esses 5 bilhões vão para os partidos. Os nossos partidos políticos são organizações privadas, mas de fonte pública, de recursos públicos. Então, quando o recurso passa para lá, ele passa a ser como se fosse uma empresa privada. Pode comprar helicóptero, pode fazer uma sede, pode contratar advogados para defender uma causa. Cara, na verdade, pode tudo, né? Vai pagar o cafezinho e tudo mais. E vai fazer também as campanhas eleitorais, vai pagar, que também tem custos. Enfim, por exemplo, o horário gratuito, ele não é gratuito. Pois é, porque o nome já diz gratuito, mas... Não, é gratuito, vírgula. Ele é gratuito, mas tem uma isenção de impostos ali nesse conjunto. Sim. Portanto, é pago. Sim. Alguém vai pagar aquele rombinho ali que ficou. E que somos nós. Que não é o que está lá. Então, ele vai para esses partidos e a organização dos partidos é como se fosse de uma empresa. Tem um dono. O partido tem dono. Sim. O presidente é dono. Quando ele entra, dificilmente ele quer sair. Né? Nunca vi alguém dizer assim, cansei, eu vou sair. Não, ele fica até o último instante da respiração humana dele. O máximo possível, mesmo que seja por aparelho. E ele começa a decidir, como recurso privado de fonte pública, o investimento daquilo. Esse é um problema. O segundo problema dos nossos partidos políticos não é só dinheiro. É como se organiza. Como tem dono, eu escolho quem vai concorrer. Eu escolho meu funcionário? Isso. Então, eu vou escolher quais são os deputados que vão concorrer. Né? O eleitor ainda não entrou em cena, mas pagou a conta. E aí, só depois de escolhido, é que o eleitor vai escolher. Ou seja, ele entra como segunda classe. Uhum. Como se fosse um jogo de futebol, o eleitor vai entrar aos 45, 46, 47, 48, 49 do segundo tempo. No último minuto de jogo, vamos pôr assim? Isso, que é o momento da festa. Mas toda aquela transição de trabalho, tudo aquilo, ele teve uma participação secundária ou não participou. Ele foi um espectador. Ele foi ali uma torcida. O dia da eleição é o único dia que ele é eleitor. Mas ele é obrigado ainda? Não, mas ele pode até não votar. Ele faz o ato do voto, mas ele pode não votar em ninguém. Ele tem uma escolha de não voto. Uhum. Né? Ele pode não ir e depois fazer as suas justificativas. Ele pode ir votar em branco, ele pode ir votar nulo. Bem, aí você pode dizer, mas aí não conta. Não conta como o sufrágio eleitoral, mas conta como indicador político. Nós nunca tivemos tantos eleitores com não votos, ou por abstenção, por ausência, ou por voto nulo ou por voto branco. Chegamos agora nas últimas eleições municipais a quase 30%. Passamos em alguns casos, em alguns municípios, de 30%. É muita gente Sim. que disse, não acredito mais nisso. Não tenho mais essa esperança. Tipo assim, eu não quero votar. Eu não tenho mais a esperança. Eu não tenho mais Voltamos à palavra esperança de novo, né? Isso, porque a política é isso, é para o dia seguinte. Uhum. As prefeituras fazem um monte de projetos, porque é para o dia seguinte. Os políticos prometem, porque é para depois, não é para agora. Ele só pode prometer o futuro, portanto, deve prometer esperança. Uma esperança de uma rua melhor, de uma cidade melhor, de saúde melhor, de educação responsável, e assim vai. Mas a gente vota em esperança. A gente não vota propriamente num candidato em si, vota na esperança que ele nos traz. Uhum.
E quando a gente não vota, dependendo do volume, isso é um indicador político que está na análise de todos os cientistas políticos, dos filósofos políticos, dos psicanalistas sociais, dos cientistas políticos. Está na rota de mira disso tudo. A gente tem analisado isso. Por que essas pessoas perderam essas motivações? Uma das coisas é o desgaste da luta tão severa, tão bélica, tão de guerra entre pessoas que querem se eliminar. Nós tivemos quase uma convulsão política disso, pessoas matando pessoas, pessoas agredindo pessoas, pessoas ameaçando pessoas por causa de divergências políticas, famílias se indispondo por causa de divergências políticas. Chegamos a um certo limite e a população está dizendo: estou cansado disso, não quero mais isso, porque a política como vingança, ela já não dá mais bons resultados. A política, dessa maneira, que eu possa infringir a vida do outro, ela já não me traz mais esperança, ela vira guerra. Então eu preciso me proteger o tempo todo. As pessoas já passaram a não se comprometer mais. As últimas eleições eleitorais, e eu cobri isso muito perto em algumas cidades, nós percebemos que as pessoas entraram como eleitores, fizeram a conversão deles de torcida política para eleitor, nos últimos 21 ou 15 dias antes do dia da eleição. Foi ali que se fez. Por isso, algumas pessoas dizem: as pesquisas erraram. Não, elas não erraram, acertaram em absoluto. Elas acertaram, inclusive, que as pessoas só decidiriam nesse período. Eu mesmo tive trabalhos assim. Analisamos que o principal motivo num trabalho de coordenação de campanha se estabeleceu com 21 dias antes do dia eleitoral. Porque nós conseguimos absorver isso. E esse movimento das pessoas não foi instantâneo, ele foi se diluindo no tempo e se concentrando mais no fim. Por isso que alguns resultados deram tão diferentes. Mas as pesquisas não erraram. A quantidade de pessoas indecisas, ou voto branco, ou voto nulo, nas pesquisas eram enormes. Eram superiores às abstenções que tivemos de fato nos dias eleitorais. Essa é uma coisa muito importante que devemos analisar no comportamento eleitoral, não só na preferência eleitoral por candidato, que são duas coisas de uma mesma pesquisa. O comportamento nos indica por que faz aquilo, como faz, e a preferência eleitoral diz quem vota e quem rejeita. Mas os porquês, os motivos disso é que são importantes nesse momento. E aí nós vimos que as pessoas perderam um pouco a esperança, ou muito da esperança nisso. E, ultimamente, nessas eleições, estamos sendo muito críticos com o parlamento, com o governo federal, com o judiciário, né? Portanto, tem sobrado pouca coisa para a gente aplaudir. Tá, e nesse ponto, professor, a gente está, vamos supor assim, há um ano das eleições, pouco menos agora já, né? E aí o pessoal está nessa questão de não querer votar. O senhor falou dessa questão desses políticos, assim, que a gente vê poucas pessoas, pouca evolução. Aí a eleição passada, que o senhor disse que acompanhou de perto, o eleitor disse assim: eu não quero mais isso. Quem deveria ouvir isso e como tomar uma atitude para mudar isso? Porque a gente só vê, como o senhor nos falou, está cada vez mais separado, cada vez mais uma discussão, uma briga, porque A, B, C, D, F, G, e a gente está nessa coisa. E vem uma coisa pior ainda, que essa eleição, que está mais assustadora ainda, na questão de votação. Isso. Então, nesse combinado de coisas, esse combo que você colocou, existem alguns processos. Primeiro, que as nossas primárias são fechadas. Estão escolhendo candidatos. Em Santa Catarina, por exemplo, veio um candidato do Rio de Janeiro para tentar ser um dos pré-candidatos a senador. Desculpe, professor, entender. O que é essa primária? Sim. As primárias são as escolhas dos candidatos que vão concorrer. E quem faz essa escolha dos candidatos que vão concorrer? No Brasil, os partidos. Que são os donos. Que o partido que tem o dono é como se fosse uma empresa privada. E esses são os funcionários que vêm trabalhar. Esses seriam os funcionários, que seriam os diretores dessa empresa. Os funcionários mesmo são os eleitores, que vão dizer: eu voto nessa empresa ou voto nesse candidato dessa empresa. Então, quando esse processo é feito dessa forma, há um afastamento das pessoas. É como se os eleitores, as pessoas, não fossem importantes nessa decisão. E fosse uma imposição. Então, nós temos um debate bastante severo em Santa Catarina com relação a isso. Um candidato
por ser filho de um ex-presidente, dono de um capital político, que impõe uma condição para que aquele apoio consiga se manter, digamos assim. Uma troca. E o eleitor até agora está fora. E aí houve uma certa imposição. Vai ser candidato e acabou. Ué, mas ele não vai ter que me representar? Eu só posso ser... O eleitor parece que só pode ser reativo. Eu vou condenar essa atitude não votando nele e votando no seu principal adversário. Portanto, não é uma escolha de esperança e de futuro. É uma escolha de guerra. Voltamos à esperança de novo, né? Isso. É uma escolha de guerra. É uma escolha contra. É uma vingança. É um ato de vingança. Uhum. Uma atitude de revolta. Então, e aí eu não tenho mais os elementos de desenvolvimento da democracia, da esperança, da construção dos projetos. Eu não falo mais no Estado brasileiro, no território, na população, como melhorar esse país. Esse é um debate que está ausente há algum tempo já, que precisamos retomá-lo. Mas essa questão também não é uma novidade. Já tivemos candidatos e tivemos presidentes e governadores eleitos que vai por esse estado, depois vai lá no outro estado, porque daí lá tem uma vaguinha para ele que ele vai conseguir se eleger pelo nome ou pela coisa. Já tivemos isso também. Não São é Paulo. Novidade, né? Agora está uma coisa assim tão polêmica e politizada que isso virou uma coisa... mas não é. O governador de São Paulo fez isso num outro ambiente, num ambiente de extrema concorrência bélica político-eleitoral, de guerra, que as pessoas estavam se batendo violentamente, que havia ameaças de morte. Ele foi nesse ambiente. Ele foi para São Paulo em virtude também do desgaste extremo da política. Como a marcação de tempo dos períodos políticos, com a Lava Jato, as pessoas todas ficaram revoltadas com aquilo tudo. Então, quando foi na eleição presidencial seguinte à Lava Jato, nós tivemos a queda da Dilma Rousseff, nós tivemos Michel Temer e nós tivemos o Bolsonaro. E depois temos o Lula como presidente da República. Pois bem, a queda da Dilma Rousseff já foi uma coisa muito mal explicada, muito mal feita. Coisa estranha. Porque destitui da presidência, mas manteve os direitos políticos, concorreu a senadora, né? Eu acho talvez um caso que não exista em qualquer democracia medianamente avançada. Não estou falando desenvolvida. Aquelas que respeitam os seus mínimos princípios. Mas tivemos isso. A queda dela já dava um substrato para nós começarmos a pensar que tipo de política nós estávamos ali, na qual nós estávamos envolvidos. Michel Temer era para fazer um período de transição. E o Bolsonaro também era para fazer um período de transição. Eis que na história política europeia, nós tivemos esse período de transição muito bem firmado, claro, com mais tempo, um período maior de tempo, de um pós-guerra. Nós tivemos estabilidade econômica. No pós-guerra, depois, nós tivemos que construir lá na Europa a estabilidade política e depois fizemos o desenvolvimento econômico. Nós fizemos a inclusão social das pessoas, foram feitas lá, e depois o desenvolvimento econômico. São essas etapas. No Brasil, nós conseguimos estabilidade econômica e política no período do Fernando Henrique Cardoso. Critiquem o que quiserem, mas em termos de estrutura de Estado, ele é um estadista, foi ele, com suas equipes, com suas ideias, né, sobretudo aqueles originários da USP, conseguiram implantar no Brasil. Usamos o real até hoje como moeda forte. Conseguimos fazer a inclusão social, política de inclusão social no governo Lula. Tivemos ali as pessoas entrando no consumo, no mercado, a conquista da casa própria, as pessoas mais pobres entrando nas universidades. Foi uma grande conquista. Pensem o que quiserem, mas foi uma grande conquista. Nós temos médicos negros, poucos eram, né? Nós temos mulheres em vários locais. É fruto daquela política de inclusão social. Nós temos debates avançadíssimos sobre a inclusão social, sobre meio ambiente, e são bons debates, enfim. Só que nós não fizemos o desenvolvimento econômico logo em seguida, que seria um Estado liberal. Ou seja, o menor Estado possível para a maior economia possível.
o Estado regulador e não interventor. Fizemos justo o contrário, que foi o período da Dilma. Ao invés da Dilma, a minha imagem, devemos ter alguém do mercado naquele momento, para ser presidente da República. Tivemos um acadêmico, estabilidade política e econômica, tivemos um representante de movimentos sociais para a inclusão social e deveríamos ter agora, em seguida, um empresário, para termos um Estado liberal. Economia política liberal e política econômica liberal, que são duas coisas um pouquinho diferentes. E não tivemos isso. E de lá para cá viemos nos desgastando. E entramos em confronto. Por vingança do PT, por revolta ao Lava Jato, todas as condicionantes do Lava Jato. Eu lembro como fosse dias atrás, que tinha cartazes, Sérgio Moro, um líder, herói e tal, né? E desandou tudo por causa daquilo. Votamos anti-PT. E nesse antipetismo surgiu um grupo que representava o antipetismo. Portanto, é uma representação de negação e não de esperança. De guerra, de eliminação do outro e não de construção de país. Chegou logo em seguida, nós nos desgastamos diante disso e ainda temos nos desgastado. Para as próximas eleições, é muito provável que a gente volte para um pouquinho mais de equilíbrio. Já tenho observado que os pré-candidatos, sobretudo aqueles à reeleição, têm evitado os discursos de agonia, de confronto, de guerra, né? Para ficar mais ao ponto de tentar conquistar algum tipo de programa de esperança voltado no campo político. Mas como o senhor falou, a questão disso assim, mais aprofundado, mais junto de tudo isso, foi lá a questão Lava Jato. Isso foi a origem. Só que assim, foi uma coisa muito estranha também, porque tem, para nós eleitores, você pensa assim, tem tudo ali, escrito, desenhado, tudo o que aconteceu. Aí chega alguém e diz, não, vamos passar a borracha aqui, que isso aqui não é... Isso. Fica uma... Sabe, porque, como a gente falou, as pessoas não são assim tão preocupadas em estudar política, em saber política. É o que a TV fala, o que o amigo fala, o que a conversa do barzinho conta. Redes sociais. Redes sociais, agora ainda mais, né? Mas assim, a pessoa ficou assim, tá, mas peraí só um pouquinho. Tá lá tudo escrito, tudo provado. Não, isso já não vale mais, porque... É que nem assim, eu vou ali, chego aqui, dou um soco no senhor, sendo filmado. Não foi um soco, foi uma tentativa. Sabe, uma coisa assim que... Uma tentativa de um abraço. É o meu tipo de fazer um carinho no professor, é dar um soco nele, porque... eu estava tentando dar um abraço, mas não sei como isso tropecei, aconteceu. Caí, bati, né? Aquela coisa... Imperdoável, né? Pois é, mas aí tá tudo provado, aí chega o cara e diz, não, isso aqui tudo não é verdade, é mentira, é ilusão ótica. Então, nós temos um Estado... Que aconteceu agora de novo também, né? Mas isso é fruto da instabilidade política de Estado. Nós temos uma Constituição Federal parlamentarista, mas um regime presidencialista. É uma confusão danada. Não é fácil ser gestor nessas condições. Primeiro porque a gente, até algum tempo, a gente dizia que os prefeitos estavam amarrados nos parlamentos, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Passado isso, nós falamos que os governos ficaram aprisionados pelo Ministério Público e depois pelo Judiciário, especialmente o STF. Mas isso representa para nós a dificuldade que temos de estruturar esse corpo chamado Estado. Ele foi mal formado. É bom lembrar que nós tivemos uma consulta pública, um plebiscito, sobre presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia. E escolhemos o presidencialismo. Tudo estava desenhado para sermos parlamentaristas. Por quê? Porque nós somos temos um comportamento político muito autoritário. Nós adoramos que alguém diga tem que ser assim, não sei o quê. Então, nós gostamos, vivemos com isso. Nós somos recentemente ex-escravocratas, né? Os negros apanhavam no Pelourinho, né? Chicoteados, eles viviam em senzalas e aquilo dava admiração. Dava um status aristocrático diferente da Europa, mas todos aqui pensavam-se grande por causa disso.
E isso é parte da nossa cultura. A educação dos filhos teve muito disso. Quando nós saímos do regime militar ali no final da década de 70, iniciamos na década de 80, foi um barato, porque os jovens eles não sabiam o que fazer com a liberdade. Isso fica transcrito no nome de bandas musicais, né? Era Kid Abelha, Abóboras Selvagens, inusitado demais, né? Ronaldo e seus miquinhos, esses miquinhos amestrados. Você tinha Titãs, Legião Urbana. Legião Urbana. Nossa, era um monte desse. O Barão Vermelho. Era uma mistura de... Eu sou livre. Peguei uma coisa meio que qualquer, não fiz um plano, eu vou usufruir disso. Eu sou livre, mas não sei como... E nós não sabemos... Nós fizemos uma conjunção entre o nosso autoritarismo e essa liberdade que nos deu esse formato. Não é ruim, não é bom, não há no juízo de valor isso. É assim que somos. Precisamos olhar no espelho para, se quisermos nos melhorar. Não é acusando os outros. E chegamos na década de 80 nisso, nessa composição, digamos, mal arranjada ou com dificuldade de arranjo. Conseguimos estabilidade política e econômica, como já falamos. Mas depois começamos a adorar novamente o autoritarismo, a prepotência, a vaidade, o egoísmo, o egocentrismo, né? Parecia que isso seria bom. Nós gostávamos de brigar com os outros. Nossas torcidas de futebol, elas se encontram na rua, elas viram medievais. E a gente se importa um tanto com isso. Nós temos no Rio de Janeiro territórios ocupados por grupos terroristas quase. Né? Sim. Nós vivemos assim, o nosso país tem muito disso. Nós temos ainda fazendas com trabalhos escravos, áreas do setor industrial com trabalho escravo, tem pessoas matando outras na rua, assaltos, roubos. A gente vive nessa confusão toda e se protegendo, né? Os políticos talvez devessem, e talvez seja uma obrigação de mérito, e não de comportamento ou de formação social, mas de mérito da política, que nos desse um pouco de esperança sobre essas coisas. Sim. Mas se voltam os 5 bilhões para as campanhas eleitorais, se volta aos 531, ao invés de fazer uma reforma, uma proporcionalidade, rever a proporcionalidade de deputados por Estado, se vertem para as proteções de anistia contra si mesmos, se vestem com coisas que não são para nos proteger, são para proteger a si mesmo. E isso nos faz perder muito da esperança. E isso faz com que tenhamos, em alguns casos, mais de 30% de abstenções, votos nulos e brancos. E aquela questão, sabe-se que fez o erro e pede aqueles 100 anos de bloqueio, que ninguém pode acessar contas, não pode acessar documentos que circularam. Absurdos. Mas a gente volta àquele começo do assunto nosso, que eles teriam que ser o último da fila, mas eu estou me protegendo. O senhor falou... Rio de Janeiro, São Paulo, e está se espalhando pelo Brasil essa questão da violência, e eles estão preocupados em lá saber quem é que vai proteger eles de uma coisa que fizeram de errado, que todo mundo sabe, mas a prova não pode ser acessada porque não pode, aí vai lá para o Supremo também tem as suas limitações, seus interesses também, porque a gente vê em outros, a gente falou da Europa, o ministro que julga alguma coisa, ele não vai para a festa, ele não vai dar entrevista, ele não vai fazer palestra, ele está lá porque ele tem que julgar, vamos dizer assim, o foco, não aparecer no bonito. Em boa parte dos países de democracia desenvolvida, a maior parte desses juristas, de vários níveis, várias escalas, eles aprendem na disciplina de ética e comportamento humano. Que palavra bonita essa ética, né, professor? Mas eles aprendem como princípio para a sua profissão o fato da reclusão social. Eles não podem, não devem, não serão bem vistos caso comecem a dar muitas entrevistas, palestras e mesmo aulas. Sim. Nesses casos de aulas, eles dão aulas e voltam para os seus gabinetes como se fossem 2 mundos diferentes,
mas sem se expor. Eles não são donos de outras coisas, de outras empresas. E seus familiares estão intrinsecamente afastados daquelas relações. Se forem advogados, por exemplo, não atuarão na proximidade territorial ou setorial, temática, daquele juiz. Porque se isso acontece, eles serão vistos como pessoas que merecem humilhação. A gente está falando de países como a Europa. Países da Europa. Então você não vê assim, um destaque ou um livro em destaque, a pessoa dando grandes palestras, um jurista europeu, um juiz, né? Você mal vai vê-lo durante o processo de julgamento. Essa outra questão em vê-los, né, professor, a gente também assim, a gente vê em outros países, vamos usar para separar, estamos separados pelo Atlântico, então continuamos lá na Europa. Uhum. Os próprios deputados, senadores, eles têm lá um número pequeno de assessores. Não, de todo o salário deles não é profissão, né? É um salário mínimo nosso aqui, vamos supor assim. Mora num apartamento lá simplesinho, não tem aquele... Tu tem um apartamento, mas eu quero alugar um outro apartamento e o governo paga porque ele tem direito a ter esse aluguel lá longe de casa. Mas o transporte é de metrô, né? E passando essa saudade de casa, estando em Brasília, morando no sul do país ou no norte, aí tem que ter assessores. Aí a gente vai lá pro velho mundo, que tem uma história gigantesca de guerras, de conflitos, de várias opiniões. De conquistas, né? Eu não concordo contigo e pum, acabou. E aí a gente vem para cá, que é um país que precisa, e o senhor falou que é um parlamentarismo mandado por presidencialismo, a gente não sabe o que é o quê, e será que o próprio eleitor ou o povo também não... Porque lá funciona. Nós somos um país, tal qual a África, estamos num roteiro da história de país colonizado, com coisas incríveis, inusitadas. 1492, 1496, Tratado de Tordesilhas, descoberto em 1500. Curioso isso, né? Não, é uma premonição. Uma coisa Ninguém fantástica. passou por aqui em 1500, eu fui o primeiro a passar. Aqui havia habitantes, né? Mas nem estavam aí para eles, digamos assim, não eram gente. Sim. Precisavam ser catequizados. Enquanto não eram gente, eram animais. Sendo animais, poderiam ser, então... colocados em escravidão, estado de escravidão. Ou caçados. Ou dependentes ou mortos. Não tem alma, afinal de contas, né? Então, são objetos. E como objetos devem ser tratados. Eu tenho direito sobre a vida dele, eu posso eliminá-lo. Porque são objetos. Naquela época, né? Nós temos 322 anos de colônia portuguesa na América. Brasil vem de pau-brasil, brasa, uma árvore grande, bonita, que dentro do seu tronco ali, ela é vermelha, avermelhada, servia para madeira que servia para muitas coisas, né? O brasileiro, aquele que cortava, era um ser menor na estratificação social, um ser menor. Ele cortava, transportava, era o responsável pela árvore Brasil, pau-brasil. Daí nasce o brasileiro, uma categoria de classe baixa. E daí nasce Brasil. Mas uma outra curiosidade, né? Uma questão assim psicológica, psíquica. A nossa independência foi feita entre pai e filho. Não foi exatamente uma conquista, né? Talvez um jantar à mesa tivesse resolvido isso. Tô indo embora, pega. E vou para lá para proteger o que temos lá. Então foi uma maneira de manter. O nosso primeiro imperador não era exatamente um estadista, né? Ele gostava mais de boas músicas à noite, acordar e ficar insônia até às 6 da manhã, do que propriamente se preocupar com a população. Lembra algumas pessoas também do futuro agora, atual, né? Tem essas coisas. Isso é cultura. A cultura não sai porque uma pessoa, um grupo morre. Ela vai se perpetuando na medida das gerações, porque elas são educadas assim. Nós educamos nossos filhos de forma autoritária. Nós educamos de forma dura, muitas vezes, porque nós temos isso num lastro cultural.
né? É como nós aprendemos com nossos pais, que aprendemos com nossos avós e que vem transitando na trajetória da nossa vida política e social. E depois nós tivemos a proclamação da República, logo depois da abolição da escravatura. A abolição da escravatura, diga-se de passagem, cheia de curiosidades, porque ela chegou no limite, ela foi feita por causa do limite. Nós tínhamos a lei do sexagenário, né? Escravos com 60 anos ficavam livres para ser pobres, para morrerem. E chegar aos 60 na época já era... a taxa média lá era de 28 anos para os negros, homens. Depois nós tivemos a lei do ventre livre. Olha que lindo, né? Os novos que nascessem estariam livres, não seriam escravos, mas teriam que viver com sua mãe na senzala, na escravatura. Aprenderam a ser escravos. Então, olha só, é isso que a gente chama de para inglês ver. Literalmente. Para enganar. E era para os ingleses, que eram contrários à escravidão. E assim nós fomos formando a nossa história. Aos trancos e barrancos, com golpes aqui e ali, chegamos aos tempos atuais. Golpes que também cortaram essa formação política nossa, ou nos deram uma formação política autoritária, de vencer o outro derrotando-o, e não vencer o outro por um programa de futuro e de esperança. Professora, a gente está aí já conversando há bastante tempo, até o assunto é inesgotável, e eu acho que seria um ponto importante para o próximo programa, essa questão que a gente falou da escravatura, da lei do ventre livre, tudo que lindo e maravilhoso para o inglês ver, e a realidade aqui é diferente, e eu sou assim leigo em falar isso, mas eu acho que a gente continua com isso. Sim. A lei tal, aí vai ver na realidade, a gente continua... Funciona para inglês ver. Para o inglês ver. E aí a gente idolatra um, condena o outro, condena um, idolatra o outro, em leis que são formadas, e como a gente comentou já, nós deveríamos ser o primeiro plano, nós somos o... Último. Quando estamos lá, né? Porque se tiver um menos que o último, a gente é menos que o último. Né? Então... o parlamento se fecha, ele não se volta para nós, se volta para si mesmo. Nós temos grandes dificuldades nisso, isso vai tirando o nosso ímpeto, vai tirando a nossa vontade de política. Por isso que as pessoas também não... Às vezes não me interessam por política, o que é um ato político, mas não me interessam em estudar, em entender. Eu vou mais nas convergências diárias do cotidiano, o que aparece nas redes sociais, eu vou respondendo a isso. Enfim, isso é um problema muito grave, porque a gente não discute nossos programas de governo, nossos programas de planos diretores, que são os desenhos constitucionais da cidade, de forma mais adequada. Né? Eu acho que é um ponto que a gente pode discutir nos próximos programas. Puxa, já que lá não se discute, vamos discutir aqui. E vamos chamar alguém para conversar sobre isso. Claro, né? E até porque assim também, professor, como a gente está falando assim, o pessoal chega na hora de votar, opa, papelzinho aqui no chão, vou votar nesse que está aqui no chão. É proibido, mas tá também lá o papelzinho, né? Ou expressões como não vou perder meu voto, eu voto porque eu gosto do cara. Nós não votamos em programa. Nós não votamos em um estatuto de organização das nossas cidades. Nós não votamos em um estatuto de organização de um estado ou de um país. E nós votamos contra alguém, né? E não a nosso favor. Até acho a questão do plano diretor, isso aí é uma coisa que está bastante em voga agora na nossa região aqui, que são várias cidades que estão com a questão do plano diretor, acho que é um ponto importante a gente saber, que é outra coisa que também a pessoa não quero me meter nisso porque não sei nem... Em outros países, quando se vota, não se vota só em candidatos. Se vota em nome de praça, em questões escolares, educacionais, questões de segurança. Se vota em um monte de coisa. Aqueles que nós votamos como políticos para nos representar até um determinado limite. E um outro a gente poderia votar. E aqui chama de plebiscito, né? A gente faz um plebiscito em votar na... Mas no mesmo dia que a gente possa votar para prefeito, a gente pode votar em termos de questões, por exemplo, de plano diretor. Até para puxar o próprio eleitor para se interessar no assunto, né? Exatamente, para incluí-lo na cidade e não fazer com que ele vote em alguém para que essa pessoa faça, né, a coisa da cidade. E essa postura também devemos mudar, e devemos mudar rapidamente, que é a ideia de que eu sou eleito, então eu tenho liberdade para fazer. Não!
Justo ao contrário. Você é prisioneiro da minha vontade. Deveria ser. E eu preciso cobrar, mas eu preciso cobrar isso também. Não posso ficar em casa esperando que o cara bata na minha porta se eu quero saber o que é que você... Eu preciso ir lá com ele. Portanto, eu tenho uma ideia para essas nas próximas eleições. Começar a escrever sobre coisas para que os candidatos respondam, não o eleitor. Eles que devem responder sobre renda e salário, sobre performance, sobre avaliação do seu desempenho, né? Sobre a necessidade de ter apenas mandato de período máximo, mas não mínimo, pode cair, por nós. Essas aberturas para que nós entremos mais nesses âmbitos de decisão e não só de escolha de representante para a decisão. Serão bons e longos programas para a gente discutir isso, porque é assunto, né, professor? A gente estava falando aqui nesse primeiro programa, a gente deu um âmbito geral da situação, não entramos tanto, alguns detalhes, mas não todos, porque a gente tem que falar o que é um presidencialismo e parlamentarismo, o que é um deputado federal e estadual, o que é um senador, o que é essas questões, o que é um ministro, tem um ministro do governo e tem um ministro do STF, por exemplo, tem ministros de várias outras cortes, né? Eu acho que isso é um assunto bem pertinente para a gente falar. E a ideia do programa, que isso é política, é isso mesmo. Isso é política e política nós temos que fazer. Então, acho que isso vai ser um papo interessante para o pessoal acompanhar e conhecer um pouco. De repente, não quer estudar? Ouve. Nos acompanha, né? A gente vai trazer esses pontos, como a gente falou, a gente não vai falar de partidos políticos, nem de candidatos ou pré-candidatos, o que for. A gente quer explicar essa questão da política. Até porque vem uma eleição aí grande e que vai decidir muita coisa e a gente teria que ter um pouquinho do conhecimento para saber, não, eu vou porque eu quero melhorar. Para nós nos posicionarmos com argumentos e não com preferências somente, né? Não é uma partida de futebol. Não, isso é política. E isso, a gente vai falar sobre isso nos próximos programas e convidando já o pessoal também, né, professor, que participou conosco nesse primeiro programa, que a gente vai trazer, o pessoal, vão trazer pessoas para conversar sobre isso também, que são pessoas ligadas a esses setores, né, da política e também da própria eleição agora, para saber o que é o que, né? A gente vai falar sobre isso bastante. É isso aí, porque tudo é política, isso é política. Isso é política. E a gente volta então no próximo programa com mais bate-papo, né? A gente estava falando aqui sobre política e lembrando, não é uma política partidária, é uma política para a gente tentar e buscar abrir os olhos e também a mente das pessoas para saber na próxima eleição, quem sabe a gente consiga alterar lá aquele 1% de pessoas que vão pensar, não, peraí, que lá é bem assim, a gente tem que mudar. Pelo menos motivar a incerteza. Com certeza. Que é combustível para a filosofia, né? Quem tem a verdade emburrece. É bom ter a dúvida. Com certeza. Voltamos então no próximo programa. Isso é política.